Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando, estou aqui para mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai ser uma continuação da última, tá gente? Porque na aula passada eu comecei sobre progressão geométrica, falei sobre algumas coisas com vocês, fiz alguns exemplos também. Só que eu ensinei a descobrir o primeiro termo, o último termo e a razão. Eu ensinei a descobrir todos esses valores. Eu não ensinei a descobrir o n, que seria o número de termos ainda, tá? Então, agora eu vou dar continuidade com mais uns 3 exemplos para vocês conseguirem compreender o final, tá? Dessa progressão geométrica, beleza? Então, vamos só recapitular, a fórmula é essa aqui, né? A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, onde o AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é o número de termos, beleza? Vocês já tinham visto isso. Então, primeiro exemplo é o seguinte. Olha a questão. Quantos termos... Opa, tá, pera aí. Vamos tirar todos os dados aqui. A1, AN, N e razão. Ó, quantos termos possui? Então, eu quero descobrir quem é o meu N. Tá? Basicamente isso. Porque a quantidade de termos sempre vai ser o n. Quantos termos possui um APG, né? Uma progressão geométrica? Onde o A1 é 6, opa, aqui. O AN 384. E a razão é 2. Pronto. Essa questão, ela tá com os dados prontos, não tem que nem interpretar, tá, galera? É só resolver. Joga na fórmula e resolve. Então vamos jogar na fórmula e ver como é que fica. A n, que é 384, igual a 1, que é 6, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. O n eu não conheço. Ó, como é que a gente começa resolvendo essa questão aqui? Não tem como fazer n menos 1 aqui, porque não tem como tirar 1 do n, beleza? Então já pode trancar ali, por exemplo. Então, eu não posso fazer 2 elevado a n menos 1, então também não dá. Esse 6 está multiplicando. Primeira coisa, eu jogo o 6 lá para o outro lado. 384 dividido por 6, porque ele está multiplicando, ele vai dividindo. Igual a 2 elevado a n menos 1. Quando eu pego 384, tá? E divido por 6, eu vou ter 64 na resposta. Que é igual a 2 elevado a n menos 1. Beleza? Tranquilo, né? E agora, o que eu faço? Bom, chegando nessa parte, eu tenho uma coisa que eu sou obrigado a fazer. O que eu vou ser obrigado a fazer nesse pedaço aqui? Gente, eu não posso passar esse 2 dividindo nunca, tá? Porque ele é uma base de uma potência, não dá. Quando chega aqui, o que eu sou obrigado a fazer? Bom, eu tenho que descobrir quanto vale o n. O n é um expoente. Então aqui eu vou ter que pensar da seguinte maneira. Eu tenho que... Esse 64, eu tenho que transformar ele numa potência com base 2. Porque daí eu posso aplicar uma propriedadezinha que diz, quando eu tiver uma igualdade de potências com a mesma base, eu posso cortar as bases, daí ver o que sobra no expoente. Como assim? Vamos analisar. Esse 64 aqui, primeira coisa, eu vou decompor ele, tá? Vamos só relembrar, decompor é isso aqui, tá, galera? Ó, 64 é parecido com o MMC, lembra, né? Aí eu vou decompor por 2. Por que eu vou decompor por 2, não por 3, não por 4, não por 5? Por 4 também dá, se eu quiser. Porque eu quero, aqui embaixo eu tenho 2, tá vendo? A base do outro lado é 2, então eu vou decompor por 2. Se a base aqui fosse 3, eu ia decompor por 3. Se a base fosse 5, eu ia decompor por 5. Porque eu vou decompor sempre pelo valor que tem na base. Tá? Do outro lado. Que dá 32. De novo por 2 dá 16. De novo por 2 dá 8. De novo por 2 dá 4. De novo que dá 2. De novo que dá 1. Beleza? Acabou. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Concorda comigo, né? No lugar do 64, eu vou colocar isso, então. 2 elevado à sexta potência, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso, cortar as duas bases. Beleza? Ou seja, sobrou o quê? 6 é igual a n menos 1. Esse 1, agora é só isso que sobrou, tá? Essa decomposição foi para poder deixar ele com a base 2 para poder cortar com o outro lado. Beleza? O 1 passa para o outro lado somando, 6 mais 1 igual a n. Automaticamente eu sei que o meu n ele vale 7. Tem como tirar a prova real? Tem como tirar a prova real. Certo? Como que é a prova real? No lugar do n eu colocaria, né, aqui no começo da questão, eu colocaria 7. Ó, 7 menos 1 dá 6.
2 elevado à sexta potência, 64. 64 vezes 6, 384. Deu certinho. Beleza? Tranquilo? Ou se quiser tirar a prova real, pega o primeiro termo que é 6 e a razão é 2, né? 6 vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, né? E assim vai. Até chegar no sétimo termo que vai dar 384. Beleza? Vamos para mais um exemplo, tá? Segundo exemplo aqui para vocês. O segundo exemplo, ele é parecido com o exemplo que eu fiz lá na progressão aritmética ainda com vocês. Ó, olha a questão. Insira ou interpole 3 meios geométricos entre 2 e 162, tá? Vamos tirar os dados primeiro? Ó, vamos só pensar um pouquinho, tá? Insira ou interpole 3 meios entre 2 e 162. Ó, estão vendo aqui? Eu vou inserir 3 meios entre esses dois, tá? Ó, o primeiro é 2, o último 162. Qual é o valor do n nesse caso? Quantos termos tem essa progressão? São 3 que eu vou inserir aqui? Não, 5. Por que são 5? Detalhe, lá na progressão aritmética eu já falei sobre isso. Sempre quando tiver uma questão dizendo assim, insira ou interpole tantos meios entre tal e tal, o n sempre vai ser 2 valores a mais do que esses que vocês estão inserindo. Se eu estou inserindo 10, o meu n vai ser 12. Se eu estou inserindo 15, o meu n vai ser 17. Sempre 2 a mais. Por quê? Conta as duas pontas, o começo e o final. Entenderam? Bom, então eu tenho que descobrir a razão para poder inserir. Fechou, então vamos lá. A n, que é 162, igual o A1, que é 2, vezes a razão, que eu não sei, elevado a 5 menos 1, que seria o n menos 1. Beleza? Então, esse 2 está multiplicando, vem dividindo. Então, 162 dividido por 2, que é igual a Q elevado a 4, né? Porque 5 menos 1 dá 4. 162 dividido por 2 dá 81, que é igual a Q elevado a 4. Chegou aqui, o que eu sou obrigado a fazer? Bom, como não é... Eu vou descobrir a base, ó, olha a diferença dessa aqui para essa. Aqui eu queria descobrir o expoente. Aqui eu quero descobrir a base. Para descobrir a base é mais fácil. Não precisa fazer decomposição, nada. Certo? Então aqui, eu vou passar esse 4 lá para o outro lado com a operação inversa. Como ele está com uma potenciação aqui, eu jogo para o outro lado como radiciação. Então seria raiz quarta de 81. Não é quadrada, tá, galera? Como aqui é 4, fica raiz quarta. Como que eu vou descobrir qual é a raiz quarta de 81, rapaziada? Eu posso usar a nossa amiga, a calculadora, certo? Só que tem que ser um modelinho científico para poder fazer isso. A calculadora de padoca não resolve, só para lembrar vocês. Ou, não, mas eu não tenho calculadora de padaria, professor. Só tem a de padaria, não tem a científica. Como é que eu vou fazer? Bom, para fazer, vocês vão ter que usar tentativa e erro. Como assim tentativa e erro? Vocês estão vendo aqui a raiz quarta? Então vocês vão pensar um número que eu vou multiplicar. Ele vezes ele vezes ele vezes ele, tá? 4 vezes ele vezes ele vezes ele vezes ele. Que vai dar 81. Tenta então. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Gente, 1 não precisa nem tentar, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não importa quantas vezes que eu usar, vai ser 1, beleza? Tento 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Não deu. Tento 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Opa, deu. Então, resposta é 3. Só tem um único detalhe. Qual é o detalhe? Certo? Nessa questão, eu tenho mais e menos. Lembra que eu ensinei já, né, na aula passada, eu falei que quando eu tenho uma raiz par, pode ser quadrada, quarta, sexta, oitava, décima, 12ª e assim por diante, sempre a resposta tem mais e menos. Sempre, sempre, tá? Então, eu vou fazer duas na realidade. É essa aqui e eu vou fazer uma em cima também. 2 e 162. Por que duas? Porque uma eu uso o 3 e outra eu uso o menos 3. Tá? Eu tenho duas razões, então pode ser com qualquer uma das razões, então eu vou fazer assim. Se eu usar o 3, ó, 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 3, vamos ver, acho que é 54, se eu não me engano, né? Vamos tirar a prova real aqui para não falar besteira. 54, exatamente isso. 54 vezes 3, 162. Beleza, acabou. E se eu usar o menos 3? É a mesma coisa, só que eu vou inverter o sinal. Um positivo, negativo, um positivo, negativo, ó. 6, 18, 54. Aí,
mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Pronto. Só tem um detalhe. Quando eu li a questão, eu falei, insira ou interpole 3 meios geométricos positivos entre 2 e 162. Então, peraí. Isso aqui está ignorado nesse caso, porque aqui eu vou ter negativo. Então, na realidade, essa aqui é a resposta que eu tenho que marcar. Beleza? Não a de baixo. Se ele não falasse positivo, se fosse somente termos, aí seria as duas respostas. Mas como é positivo, é somente aquela que só vê todos os valores positivos, né? Beleza? Por enquanto? Tranquilo? Agora, a segunda parte da nossa aula, vou passar para vocês a soma dos termos. Tá? De um APG. Da mesma maneira que lá na PA a gente fez a soma dos termos também, aqui também tem a soma dos termos. Tá? Aqui na realidade tem dois casos. O primeiro caso é quando a nossa razão é 1. Ou seja, bom, peraí. Se a razão é 1, não importa que número. Ele vezes 1, ele. Vezes 1, ele. Vezes 1, ele. Então, quando a razão for 1, a progressão será sempre igual. Tipo, meu primeiro termo é 2. A minha razão é 1. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Então, ela continua sempre 2, 2, 2, 2, 2. Para descobrir a soma dos termos, é só multiplicar a quantidade de termos pelo primeiro termo. Pronto, acabou. Mas não é esse caso que eu vou focar. Eu vou focar no segundo caso, que é quando a razão é diferente de 1, tá? Tem uma formulazinha para calcular. É óbvio que se eu quiser pegar, tipo, 2 mais 6, 8. Mais 18, 26. Mais 54, dá 70, 80. Mais 162, dá 242. Legal? Descobri. Mas e se eu fazer uma progressão onde vai ter, sei lá, 20 termos? Vamos somar todos? É um pouco trabalhoso, né? Então, para isso, tem a formulazinha. Qual é a formulazinha? É essa aqui, ó. Sn, que significa soma dos termos, é igual a n vezes razão menos A1 dividido por razão menos 1. Tá? Essa aqui é a fórmula que vocês vão utilizar para calcular a soma dos termos de uma progressão onde a razão é diferente de 1. E se a razão for 1, qual é a fórmula mesmo? Gente, se a razão for 1, não vai dar para usar essa formulazinha aqui. Porque aqui embaixo seria 1 menos 1 dá 0. Não dá para dividir por 0. Então, quando a razão é 1, basta simplesmente multiplicar, tá? A minha razão, ou melhor, desculpa, o meu primeiro termo pela quantidade de termos. Pronto. Mas quando a razão for diferente de 1, aí eu tenho que usar essa formulazinha. Vamos fazer um exemplo, pelo menos, para a gente tentar entender. Ou melhor, 2 exemplos tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Não, um exemplozinho tá bom. Porque eu teria 2 exemplos, mas um seria com a razão 1, mas com a razão 1 não precisa pensar muita coisa. É só multiplicar o primeiro termo pela quantidade de termos. Beleza. Olha um exemplo. Para poder finalizar essa aula, tá? Calcule a soma dos 6. Vamos colocar primeiro qual é os dados aqui, né? A1, a n, razão. A minha progressão tá aqui, ó. 2, 6, 18. É essa aqui, ó, na real, né? Eu quero fazer, calcule a soma dos 6 primeiros termos da progressão. Essa progressão aqui. Quem é o primeiro termo? 2, tá aqui, ó. Quem é o último termo? Não tem o último termo, porque aqui é até o terceiro. Quarto, quinto, o sexto. São 6 termos e eu não tenho o último. E o meu n, a minha razão é qual? A minha razão, ó. Como é que eu faço para descobrir a razão mesmo? Pega um termo e divide pelo que veio antes. 6 dividido por 2, 3. Ou 18 por 6, 3. A razão é 3. Legal. Pera aí. Eu preciso do último termo, do primeiro e da razão. Eu não preciso do n nessa questão. Só que eu não sei quem é o último termo. Então, como eu não sei quem é o último termo, eu sou obrigado a descobrir ele primeiro, para daí depois eu descobrir qual é o Sn. Vou fazer isso agora então. Vai ficar então AN igual a 1, que é 2, vezes, tá? A minha razão, que é 3, elevado na n, que é 6 menos 1. A n é igual 2 vezes 3 elevado a 5. Eu não posso multiplicar nunca 2 vezes 3, tá, galera? Porque, potência antes de multiplicação. Então, a n é igual a 2 vezes 3 elevado à quinta potência. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Dá 243. O AN vai ser igual a 2 vezes aquele valor. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 486. Ponto. Acabei de descobrir quem é o meu último termo, tá? Legal. Agora que eu sei quem é o último termo, eu já sei o último, a razão eu já tinha,
e o primeiro. Então agora eu consigo descobrir exatamente qual que é o SN. Então, SN igual, tá? Qual é a fórmula? O AN é 486, vezes a minha razão. Qual é a razão? 3, menos o meu A1, que é 2, dividido por razão, que é 3, menos 1. Beleza? Então, SN é igual. Multiplicação e subtração. Qual resolve antes? Primeira multiplicação, é óbvio, tá? Então, 486 vezes 3, eu vou ter 1.458 menos 2, dividido por 2, né? Porque 3 menos 1 dá 2. SN é igual. 1.458 menos 2, 1.456, dividido por 2. Pronto. Resposta final, então, meu SN vai ser quanto? Se eu dividir isso aqui por 2, eu tenho 728. Ou seja, nessa sequência aqui, se eu fosse completando o quarto, o quinto e o sexto termo, somasse todos, eu ia ter um valor de 728 como resposta final. Tranquilo? É isso, gente. Soma dos termos de uma progressão é isso aqui. Então não tem erro. Ah, mas professor, se por acaso o problema já me fornecer quem é o AN, quem é a razão e quem é o A1, precisa fazer essa primeira conta? Daí não, né? Aí faz direto a conta de baixo. Igualzinho lá na PA. Na PA também. Se faltasse algum termo, teria que descobrir ele primeiro para depois descobrir a soma dos termos. Aqui também. Se não faltar, vai direto para a segunda parte, para essa formulazinha. Se faltar algum desses três, AN, a razão ou A1, primeiro eu descubro, depois eu vou lá para descobrir o SN. Fechou? Tranquilo? Com isso eu vou encerrando essa videoaula, eu vou encerrando esse assunto também. Tchau para vocês e até a próxima.